Estamos estudando Apocalipse capítulo 12 e vamos continuar o nosso estudo agora a partir do versículo de número 15. Sabemos que a igreja, enquanto estiver neste mundo, é como se estivesse no deserto, tendo de aprender a confiar em Deus todos os dias de sua vida, e agora veremos que Satanás não fica quieto durante este período. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, comente e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 12, versículo 15. Então, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ora, falar em rio num deserto é falar de tentação, de sedução. Afinal, existe uma tentação maior para quem peregrina pelo deserto do que se ver diante de um rio? Quem pode resistir a isso? Saiba que Satanás, enquanto estivermos aqui neste deserto, neste mundo caído, ele tentará nos desviar de Cristo através de suas 1000 seduções malignas. Essa água que sai de sua boca pode simbolizar qualquer coisa que possa nos desviar de Cristo, nos desviar de confiar em Deus, no seu sustento, nos seus cuidados, no seu amor. O texto diz: a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, que nós sabemos é a igreja, é o povo de Deus, arrojou água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Não nos deixemos levar por aquilo que o diabo e seus seguidores são capazes de nos oferecer. O livro de Apocalipse diz de forma muito enfática: aquele que permanecer fiel até a morte, este conquistará a coroa da vida. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Essa descrição da terra se abrindo para engolir o rio, é claro que procura nos ensinar sobre a ação sobrenatural de Deus. É isso mesmo. Toda vez que o dragão abrir sua boca e liberar um rio de seduções sobre nós, Deus vai agir de forma milagrosa, sobrenatural, para impedir que nós caiamos definitivamente em tentação. É claro que, ainda assim, podem ocorrer quedas temporárias na vida da gente. Isso é normal. Nós somos seres humanos, limitados, nós falhamos, mas Deus sempre se fará presente. Ainda que na queda, Ele não vai nos abandonar. Deus agiu, fez várias coisas para me proteger. Eu vi a mão de Deus de forma sobrenatural e mesmo assim eu caí. Tudo bem. Se isso ocorrer, lembre-se de que a mesma coisa se deu com o rei Davi. Embora Deus sempre estivesse ali sustentando aquele homem, em certa fase de sua vida, ele adulterou, planejou a morte de outro homem, mas Deus não abandonou Davi. Deus mandou o profeta Natã para chamar a atenção do rei, para que este caísse em si e voltasse ao caminho de Deus. O fato é, Deus sempre vem ao nosso socorro. Durante as tentações, durante as seduções malignas, Deus estará agindo sobrenaturalmente para nos ajudar. E, se ainda assim nós cedermos, lembremos-nos de que Deus está por perto. Ele age. Jesus mesmo falou: as minhas ovelhas ninguém vai arrebatar de minhas mãos. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vamos com calma aqui. Quando o versículo diz: irou-se o dragão contra a mulher
e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Nós temos de pensar o seguinte: a mulher é o povo de Deus, é a igreja. Então, os restantes da descendência da igreja são justamente os crentes que surgirão a partir dela. Satanás estará sempre se levantando contra a igreja. Ele faz isso desde que ela surgiu. Então, a igreja do primeiro século, da época do apóstolo João, enfrentou o inimigo. A igreja da antiguidade o enfrentou. A igreja da Idade Média, da Idade Moderna e agora da Idade Contemporânea também vai continuar lutando contra ele. Ele vai sempre pelejar com os restantes da descendência da mulher. Isso, portanto, nos ensina que Satanás pelejará contra o povo de Deus durante toda a era da igreja. E ele vai fazer isso com a ajuda de alguém terrivelmente mau. Por isso mesmo é que o nosso adversário, no final deste versículo 17 e também no final deste capítulo 12, ele se põe em pé sobre a areia do mar. Por que ele faz isso, professor? Ele faz isso para convocar o seu companheiro de maldades. Ele se coloca sobre a areia do mar, olhando para o mar, a fim de chamar para sua companhia aquele que vai ajudá-lo contra Deus e contra a igreja de Deus. Quem será esse parceiro de Satanás? O capítulo 13 vai nos falar justamente sobre esse novo inimigo. Vamos lá? Capítulo 13, versículo 1. Sabemos que Satanás está sobre a areia da praia, olhando para o mar. E aí no capítulo 13, versículo 1, nós temos: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Preste atenção agora. No início do versículo 1 temos: vi emergir do mar. O mar, ou muitas águas, na Bíblia, são símbolos das nações não crentes, das nações rebeldes, que se levantam contra Deus, embora muitas vezes sejam usadas por ele. A prova disso está em textos como, por exemplo, Isaías 17:13, que diz: rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Isaías 57:20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Está vendo? Os perversos são como o mar agitado. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Veja que interessante. Muitos interpretam esse mar de Apocalipse 21:1 como sendo justamente símbolo das nações não crentes. Aí faz sentido dizer que no novo céu e na nova terra o mar já não existe, porque sabemos que lá não teremos a presença das nações não crentes. Continuando aqui o versículo. O que sai do mar? O que sai do meio das nações que são inimigas de Deus? Sai uma besta. O que é uma besta? Besta é um animal irracional e quadrúpede, isto é um animal de 4 patas. De fato, o versículo 2 a seguir, ele diz que se trata de um bicho semelhante a leopardo, com patas de urso e boca como de leão. Professor, que animal estranho é este? Obviamente, não é um animal real. Não pense assim. Este animal esquisito, que mistura criaturas diferentes, na verdade, é um símbolo
de várias coisas. Quer ver? Diz que ele tinha 10 chifres. Como eu falei no comentário em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o número 10 diz respeito, à semelhança do número 7, a algo completo, algo perfeito. E chifre, na Bíblia, pode ser símbolo de um rei ou símbolo de força, de poder. Quer ver? Olha o chifre como símbolo de um rei. Daniel 8, 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Está vendo? Então, chifre pode ser símbolo de um rei. Mas, ainda mais importante do que isso, é ver o chifre como símbolo de força, de poder, como se encontra em Daniel 8:7, por exemplo. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Outro texto que mostra que o chifre é símbolo de força ou poder. Miqueias 4:13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Professor, por que essa relação do chifre com força, com poder? Isso ocorre porque o povo de Deus, especialmente o povo do Antigo Testamento, era um povo que pastoreava rebanhos e era acostumado a ver no deserto animais com chifres, e entendia que o chifre é um símbolo da força do animal. Daí ele trouxe para sua literatura a ideia do chifre como símbolo de força, de poder. Não é assim com o touro ou com o búfalo? Os chifres desses animais não apontam para a força deles? Veja o que diz o Salmo 22, versículo 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aqui em Apocalipse 13, obviamente o chifre ele simboliza não um rei, mas simboliza poder. E já que são 10 chifres, então isso significa que essa besta do mar ela tem todo o poder do mal. Diz também que ela tem 7 cabeças, ou seja, ela tem toda a inteligência necessária para fazer suas maldades. O texto acrescenta: e sobre os chifres 10 diademas. Veja que a besta que sai do mar, ela tem 10 diademas, a semelhança do dragão, conforme Apocalipse 12, versículo 3. Diademas de metal com pedras preciosas eram muito utilizados por reis e rainhas na antiguidade. Sabia disso? Logo, eles apontam para poder político, para governo político. Veja aqui essa imagem desse diadema belíssimo. É o diadema de estado do rei George IV, ou diadema de diamantes, uma das peças mais importantes da coleção real britânica. O texto aqui diz que possivelmente foi criada pelo joalheiro Philip Laibart em 1820 para ser usada pelo soberano durante sua procissão de coroação rumo à abadia ou igreja de Westminster no ano seguinte, no ano de 1821. A joia acabaria sendo usada depois pelas próximas rainhas, reinantes e consortes do Reino Unido, sendo considerado um símbolo do seu status régio. Bonito, né? Esse diadema aqui com pedras preciosas. Veja aqui esse mesmo diadema na cabeça da rainha Elizabeth, nessa foto. Ora, se o 10 é símbolo de completude, perfeição, como também o número 7, 10 diademas indicam que a besta do mar ela também
tem todo o poder político deste mundo caído, da mesma forma que o dragão. Por fim, o versículo diz: e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Veja como é que a Bíblia Viva, que está mais para uma paráfrase, interpretou esta parte do versículo 1. E em cada cabeça estavam escritos nomes insultuosos, cada um deles provocando e ultrajando a Deus. Eu pergunto para você, que tipo de nome seria um insulto a Deus? Posso dar vários exemplos. Senhor, Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. São vários nomes que essa besta do mar traz para si, que na verdade são blasfêmias, porque são nomes insultuosos, são nomes que provocam e ultrajam a Deus. Sabe por quê? Porque tais nomes só podem ser dados ao próprio Deus. Uma criatura, não importa que criatura seja, não pode carregar esses nomes. Mas veja que a besta do mar não está nem aí para isso. Ela quer afrontar mesmo. Ela quer provocar a Deus. Meus irmãos e irmãs, quem é essa besta do mar, invocada por Satanás e tão semelhante a ele? Não é outro, senão o próprio anticristo. Ele é aquele que sai do meio dos não crentes para se levantar contra Deus e ser companheiro de Satanás nessa atividade. Falaremos mais a respeito deste ser na próxima aula.